Então, agora vamos falar um pouco sobre fenômenos da matéria, certo? Ainda lembrando que nós estamos estudando, certo? Compreendendo um pouco da química básica para depois a gente avançar, certo? Em outros assuntos mais aprofundados e mais complexos. Mas o nosso interesse, pelo menos por enquanto, é trabalhar o conhecimento básico para que a gente possa, certo? Ir crescendo e entendendo as coisas de forma quimicamente falando. Entender, certo? O mundo a partir da química, compreender como funciona, certo? Essa ciência tão interessante e muitas vezes tão, o povo tem tanta dificuldade de compreender, certo? Sobre essa ciência da natureza, como fenômenos da matéria, certo? Aqui, fenômenos da matéria. Então, vamos encontrar dois tipos de fenômenos na classificação, os fenômenos físicos e os fenômenos químicos. Primeiramente, ele vai falar sobre fenômenos físicos. São aqueles que não alteram a natureza da matéria. A natureza, certo, nada mais é do que a constituição da matéria. É tipo você tem um objeto, ou uma substância, um material, ele passa por um processo de transformação e no final não altera em nada, não mudou nada. Ele permanece o mesmo, não tem nenhuma modificação, certo, que venha a alterar essa natureza da matéria. E aí ele está com um exemplo para a gente, amassar papel, derreter o gelo, entortar o ferro, quebrar um vidro e assim por diante. Veja que são, certo? Exemplos bem simples e você pode encontrar no seu cotidiano. Aqui nós vamos ter alguns exemplos em imagens, né? Gelo derretido, um ferro amassado, né? O papel também amassado, o ferro envergado de certa forma, né? O papel aqui rasgado, amassado, a água aqui vai estar evaporando, né? Gelo aqui e assim por diante. Já os fenômenos químicos não. São aqueles que alteram a natureza da matéria. Eles ocorrem por meio de reações químicas, como exemplos, fazer um bolo, queimar o papel e enferrujamento do ferro. Aí nós temos aqui um comprimido, certo, efervescente, pode ser aqueles comprimidos de vitamina C, o papel pegando fogo, um bolo aqui, certo, ou uma torta, de certa maneira, e aqui um enferrujamento, né? Temos aqui um navio, ou restos de um navio, né? Enferrujamento. Todas essas situações aqui você não tem como voltar para o início, certo? Depois que elas acontecerem, não tem como você retornar, diferente dos fenômenos físicos. Os indícios de fenômenos químicos são mudança de cor, evolução de bolhas e formação de precipitado. Formação de precipitado é quando você realiza uma reação química e fica algo no fundo, certo, do seu recipiente lá, durante durante a realização desse seu experimento. Evolução de bolhas, como a comprimido efervescente, mostra a mudança de cor também, como por exemplo uma fruta quando apodrece, certo? Tem essa cor aqui, ou também quando amadurece. Então, o estudante listou os seguintes processos como exemplos de fenômenos que envolvem reações químicas. Então, ele estava querendo saber quantos equívocos ele cometeu, ou quantos equívocos o estudante cometeu. Então, eu tenho que ver, certo, quais são os corretos e quais são os errados. Aí ele já colocou todos para a gente aqui, ó. Não, fotografia colorida, o sol bota água sanitária, vamos ver o que ele diz. Uma fotografia colorida exposta ao sol. Então, acontece uma reação. A água sanitária descolora uma jaqueta vermelha. Acontece uma reação. O filamento de uma lâmpada acesa passa de cinza para amarelo. Não. A maçã cortada escurece. Aqui é o apodrecimento, né? O sal obtido, o filamento não é. O sal é obtido por evaporação da água do mar, processo de separação de misturas, falaremos em algum momento, e as bolinhas de naftalina vão diminuindo de tamanho, né? Mudança de estados físicos da matéria, que a gente já apresentou anteriormente, certo? Resposta, letra D. Então aqui a gente foi mais rápido.